Jogo é amanhã, né? Mas Remo pra e você, Atlético Paranaense. você já dorme, você já fica minha vida, minha história. Ele já tá pensando na pontuação do Goiás. Né? Ai, o meu time só vai jogar ano que vem. Cara de pau. Bragantino, Clube do Pará. Tá certo. Vamos falar do Leão, que viajou ontem para Curitiba. Inclusive, a gente tem imagens do embarque azulino, né? Ontem no aeroporto, ontem à tarde. E olha, tá frio lá, hein? Nossa, você não tem. Deixa eu até ver aqui quanto é que tá a temperatura em Curitiba. Agora deve estar uns 12. Tempo Curitiba, cadê aqui? 14 graus. Veio de amanhã logo aí, 6h30. Cadê aqui? Sábado. Deve estar uns menos 4 amanhã. Na hora do jogo vai estar uns 17. Olha. Clima até, de certa forma, ameno. Calor. Calor. Isso. Para os paranaenses é calor. Então aí, ó, o time azulino sendo tietado pela galera do aeroporto, né? Ontem o Remo viajou e... o Remo não tem tantos desfalques, né? A gente tava lá dos desfalques do Paysandu. O Remo não tem desfalques para esse jogo, senhores. Ou tem? Até voltando gente, né, pro Remo, a gente não sabe, por exemplo, a condição clínica exatamente de, por exemplo, de um Klaus, como é que ele vai estar para esse jogo. Aí viajou, né? Viajou, né? Então tem algumas dúvidas clínicas, mas não exatamente ali o problemas em si dos jogadores, por exemplo. Eu não sei Eu acho se que o Remo tem dois problemas, Michel. Qual? Aliás, matar no DM. É o... Caio. Não, o... Caio, inclusive, Jadson. viajou. Sim. E o Jorge Maxwell, né? Eu vou te explicar. O Maxwell. Que já estão em processo. Sim. Olha, você viu o homem tava de Peter Check ontem, já botou um chapeuzinho. E o Maxwell já tá caindo já no Tá judô, aprendendo né? já, tá aprendendo a cair já. Então, Ele tá aprendendo um judô, né? É. Umas técnicas de judô Você para lutou poder judô, cair. não lutou? Não, eu já... Não, eu não lutei, né? Sacanagem dizer que eu lutei. Mas eu treinava pra manter, né? E sabe agarrar. cair? Você agarrou? Sei, curiosamente sim. Mostrei. que ele não gosta de time. Sabe de que eu me lembrei? Bad Mas tá eu- mudando mas- de mas foi opinião. relacionado a Olha de futebol? opinião, Bad. Foi relacionado ao futebol, no tempo que eu jogava, Paulinho. no tempo que eu era adolescente e Paulinho. jogava Goleiro. futsal em Capanema. o Então Paulinho doido. tinha que aprender a cair. O Paulinho doido lá da Ajuda Curuzu. mesmo? Ajuda mesmo? Ajuda. Viu? Porque se você cai de mau jeito, às vezes você cai ali com... Ainda mais num piso duro, né? Como é o da quadra de futsal. Você pode se machucar um pouquinho mais. O Então tem Paulinho- técnicas, inclusive, pra você girar no chão, pra poder se recuperar Você mais prefere rápido. cair no mole, então? Depois tu diz que sou eu aí. Contigo, e lá ele. Eu não tô Olha, entendendo o que tá acontecendo. ó, Você tá falando que no duro é ruim. O Paulinho prefere doido no lá mole? da Curuzu, ele dizia assim, Paulinho, ele dizia, eu luto karatê, quem lembra vai rir agora. Paulinho dizia assim, finado, Paulinho, que vas querer? Ele dizia, olha, eu luto karatê, aikendo, taekwondo e vai te ferver, ele dizia. Que isso? Grande Paulinho doido. Lembrei dele agora com essa história. Quer dizer que tu já tá aprendendo a cair, Vanderlei? Não, isso Já faz sabe. muito Então tempo. é por isso que a galera quer te derrubar. Tá aprendendo a cair aí, vai ser. É só olhão. Olha só, xinga. o Remo já está no Paraná, o time se concentra e amanhã joga. É o Flávio Garcia que vai comandar o time amanhã diante do Furacão. Ainda não há definição sobre o técnico do clube do Remo. Aliás, Cadê o português, Michel? parabéns, Pelo quê? porque você apostou que o Flávio poderia ser o treinador e eu falei que não. E vai ser. Pois é, porque parece que teve mais um capítulo na negociação entre Remo e Antônio É Oliveira. um capítulo pontológico, diga-se de passagem. Pois é. Porque o português quer 500 mil e eu não dou nem 200 O Remo, para ele na atual situação. quase um milhão lá. o Remo tá tentando negociar a Ele informação chegou no que o- Brasil ganhando 1 milhão. Bora botar o português, claro. Não, ele chegou antes porque ele surge ali como um auxiliar e tal, mas quando Pois ele vai é. do Cuiabá pro Corinthians, Tá, aí mas sobe, ele 1 milhão. sobe Foi bastante. logo assim, logo. É. Por quê? Aí vamos lá. O cara mora num país onde a nossa moeda 6 vezes é menos. 6 vezes menos. Então, quando ele fala quero 1 milhão de reais, vai ver quanto dá em euro. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele tem que entender que hoje o trabalho dele está valendo em real e olhe lá. E olhe lá. Porque ele não está no mercado com toda essa bagagem, não. Então, eu penso, se eu fosse amigo dele, Portuga, pega esses 300 que o Remo quer te dar, sobe para a primeira divisão, que o teu nome Olha aí embala quem de passou, novo. ó. Olha aí quem passou na imagem. Volta aí, meu querido Andy Show, por gentileza, na imagem anterior.
na imagem anterior, porque Andy Show não, né? O nosso querido Ele não voltou. Onete Neto. Aí, ó, deixa eu passar um pouquinho mais na sequência aí, ó. Hora que vai descer do ônibus, depois do Messi, careca, que tá de boné. Olha aí, ó, Caio Vinícius. Tava lá. O Pedro Costa também, né? Desce aí. Caio Vinícius e Pedro Costa, jogadores que ficaram de fora do último jogo, voltam para enfrentar o Atlético Paranaense, cara. Boa notícia, principalmente a do Caio Vinícius no meio de campo. Vanderlei, diz um ditado que quando a carroça tá cheia de açúcar, até a orelha do burro é doce. Olha onde é o jogo. Ó, o Caio Vinícius. Olha onde é o jogo. Olha, conta quem é. Tu tá um passo de voltar pro G4. Tu ganha do Atlético Paranaense dentro da Baixada. Ano que vem tu tá assim, olha, com o teu empresário. Aí vamos ver onde a gente vai jogar. Então, agora, se fosse esse jogo, lá vai o Jonas ficar invocado comigo. Lá contra o 4 de julho de Piripiri. Olha, estou e em é o processo seguinte, ainda de retorno. e a conta é essa, Paulo, a conta é essa, tá? O Remo vence e volta pro G4. Por quê? Porque teremos nessa rodada o confronto entre Novo Horizontino e Cuiabá, segundo contra terceiro. Então alguém vai perder ponto aí. Ou os dois percam pontos. Então o Remo vencendo vai a 23, pode ficar pelo menos aí até na terceira colocação no Brasileiro. E vencer lá o Atlético Paranaense hoje, dia 13 de junho de 2025, longe de ser impossível, inclusive. Até pelo momento que vivem as duas equipes, o Atlético não vai ter nem o Odair, né, que foi expulso na última rodada, o treinador. O Zapelli também cumpre suspensão nessa partida, e que é o principal jogador, mas falta um pouquinho mais de intensidade para ele lá no Atlético, mas não vai ter o principal construtor. Então, é provável a vitória do Remo lá, de verdade. Não tem melhor momento para o Remo vencer o Atlético Paranaense do que o atual. Porque o Remo vem num bom momento na Série B, tem um time ajustado, apesar de não ter o treinador, o Flávio já mostrou que ele não vai inventar, então vai seguir com o que está funcionando. O Atlético Paranaense vem num momento ruim, dentro e fora de campo. O momento dentro de campo é talvez tão ruim quanto o momento fora de campo. E olha só, tem esse aqui... E lá tem muita pressão. Olha só como é que tá a situação lá no Atlético. O Atlético não vai poder contar com o Odair Hellmann, que foi demitido, né? O Odair Não, Hellmann. foi expulso. Aí foi só expulso. O Atlético não vai poder contar com o Odair Hellmann na beira do campo e muito menos do auxiliar, que é o Fábio Moreno. Ambos foram expulsos na derrota para o Atlético Goianiense. Com isso, quem vai dirigir o time é o Anderson Nicolau, que é o preparador físico do time. Dois jogos sem... Dois times sem treinador oficial hoje, né? E quem mais tá de fora do Atlético? Cadê aqui, ó? Filipine e Zapelli suspensos pelo terceiro amarelo. Esse Zapelli joga bola, hein? Mas falta um pouquinho mais de vontade. Aqui, Isaac, Velasco, Dudu e Palácios estão no DM. Patrick, poupado na semana passada, foi poupado na rodada passada por esforço muscular, vai ser reavaliado. E esses são os desfalques, tá? Olha, o Atlético vai cheio, vai depenado para enfrentar o Remo. Por outro lado, o artilheiro Luiz Fernando cumpriu suspensão. Luiz Fernando fez gol contra o Paysandu aqui. E ele retorna ao time. O João Cruz e o Léo Derek, que estavam com a seleção sub-20, também voltam a ficar à disposição. Então é isso, meus amigos. E se tivesse todo mundo à disposição, o momento ainda é pior do que o do Remo. O Atlético ele não se encontrou nessa série. Não, é verdade. Teve protesto essa semana na frente da sede do Atlético Paranaense. Então o momento por lá definitivamente não é bom. E olha um detalhe interessante, cara. Remo e Atlético, a última vez que se enfrentaram foi na Copa do Brasil de 2015, no jogo da primeira fase. Série D. Foram 2 empates, um em Belém e um no Paraná. O jogo foi para os pênaltis. Remo foi eliminado nos pênaltis. Mas havia um abismo entre as duas equipes. Abismo, o Atlético não, havia uma frouxura. Eu posso falar. Não, deixa eu terminar de falar só para mostrar aqui o ponto, para ver onde a gente está hoje. O abismo que eu tô falando é um abismo de divisões. O Atlético era time de Série A e o Remo era um time de Série D. O Remo até subiu naquela temporada. Eu ia te contar porque você tá jogando peteca lá e eu já tava aqui. Pois é, mas você deixa eu te falar, mas vamos lá. Porque você vai entender, você vai entender onde eu quero chegar. O Atlético em 2015 era um time de Série A e o Remo era um time de Série D. Hoje, os dois estão na mesma divisão. E hoje, o momento é o melhor do Remo. Para você ver, às vezes, como
o mundo gira, né? E como as coisas mudam com o passar do tempo, Matheus. Hoje o Remo é um time melhor do que o Atlético. Você só tá errado quando você diz que o Remo era de Série D. O Remo não era de série nenhuma. O Remo estava. Nem estava. Não tinha nem se classificado ainda porque ainda ia Não rolar o tem isso Parazão. na Série D. Não Você tinha, sabia? não tinha antes. Não tem. Não, hoje tem. Hoje tu ganha esse ano a vaga por ano que vem. Então tu começa já sabendo Não, mas que tu vai... peraí. Tu não tá garantido. Não tem esse time que possa dizer eu sou time de Série D. Ou tu conquista a vaga no teu campeonato. A Série D é o único campeonato que te deixa, parece bosta na água. Todo clube que cai para a Série D é a desgraça total. Tu não pode dizer assim, olha, não, ano que vem eu vou disputar a Série D. Não ganha o teu estadual. Quantas vagas o Remo saiu daqui para comprar? Então, é por isso que eu te disse. Ei, a frouxura era total. Tinha nego dizendo assim mesmo, o Remo vai tomar de 10. Hoje o Vinícius, que é craque do jogo, todo jogo... E era o Fabiano nessa época. Fabiano caía hoje o só. Fabiano vai ter... Ele bateu o pênalti só de um lado. Ele caiu um lado só nesse dia. Então, a frouxura era imensa. E o bad boy aqui. Respeitem a tradição de uma camisa. Respeitem uma torcida. E quase o Remo se classifica. Sabe por que não? O Remo fez 2 jogos competitivos contra o Atlético. Mas sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu falo isso dos nossos clubes? E vou morrer falando? Porque tem nego que bebe água, que quer falar de futebol, bebe água, que quando ele vai falar de Remo de Paysandu, ele pensa que ele está falando do 4 de julho... pro São Raimundo de Roraima. Time que não tem força, time que não tem tradição, que não tem expressão, que não tem torcida. É por isso que eu cobro dos dirigentes aqui do futebol paraense e peço, imploro, lisos nos deixem. A nossa... Pois não, Júlio. Não, eu só queria deixar claro se você tinha entendido o que eu tinha falado com relação a 10 anos atrás, com relação agora. O abismo. Porque hoje o Remo vive o melhor momento, está na frente na tabela em Atlético. Deixa eu só completar aqui o que eu vou falar. É por isso que eu brigo, vou morrer brigando, lisos nos deixem, porque o dia que os nossos clubes tiverem dinheiro, virarem empresa, não me interessa como vai ser, milagres econômicos. O Paysandu é uma prova, porra. O Paysandu, quando teve dinheiro, não ganhou o mundo por pouco, por detalhes. Se passa do Boca, meu amigo, só o Santos que era para parar o Paysandu naquele ano. Porque ia pegar o Cobreloa lá do Chile, que era uma garapa. Então, é isso aqui, futebol. Futebol é dinheiro. Pode quem quiser brigar comigo, pode quem quiser falar. Liso não dá certo em lugar nenhum. Ontem, dia dos namorados, o Liso não saiu de casa. Isso é verdade. Olha, é o seguinte, senhores. Finalzinho de programa. Ficou onde ontem xinga. Eu fiquei em casa, eu trabalhei. Aí é diferente. Você está falando de os maiores salários da comunicação. Eu trabalhei. E, aliás, tem 2 salários. Eu trabalhei até tarde ontem. Sniper, nós precisamos conversar. O Jujuba tem 2 salários. Tem o maior e o segundo maior também. Bona. Aliás, você viu... Olha, quem é chefe aqui da manhã é o Matheus. Ele que ganha ele mais. Você gostou da campanha do pessoal da tarde? Estão fazendo campanha. Você gostou? Não. Você não viu a campanha? Fizeram uma campanha pra você também. Pois Bad no GE. Bad no GE? Você não viu? Não vi. Eu vou pra... Você vai derrubar o João Vanderlei? Não, eu vou pegar primeiro o André Lohan, que é o maior. Olha aí. Porque o Jujuba eu peguei depois. O pessoal vai ligar, Paulo Fernando. Não, rapaz, eu tô falando, o pessoal diz, pede no GE. Bona! Pessoal, é o seguinte. Tem um comentário aqui do Marcelo pro Paulo Fernandes, dizendo: Bad, antes eu não gostava de você na rede vizinha, hoje eu te acho um fofo, diz aqui o Marcelo Júnior. Obrigado, querido. Senhores. É convivência com Jujubas. Vamos correr aqui, que ainda tem 2 assuntos pra falar. O primeiro deles é a escalação. Provável Remo pra amanhã, na opinião de vocês. Cara, de supetão, vai lá. Supetão, Marcelo Rangel. Não sei se Marcelinho se recuperou da gripe, ele tava com gripe, né? Marcelinho. Se bem que o Pedro Costa foi, volta, né? Então, o Pedro Costa e Cadu foram. Cadu, se o Flávio bota o Cadu titular depois. Olha a campanha. Bad no GE. Olha aí a campanha. Cara, acho que vai Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio. Meio de campo,
Caio Pavani e Pedro Castro. Não, Pedro Castro tá suspenso, né? Levou amarelo nesse. Acredito que tá. Foi o Pavani que levou? Sei que teve alguém que levou o terceiro amarelo nesse. Foi o Luan. No ataque. Sábio Luan não que viajou, levou. né? O Sábio. Eu vi ele, né? O Luan levou tava amarelo. lá. O Luan levou Luan que amarelo. levou o cartão. E no ataque. Não sei se o Janderson vai estar 100%, porque ele sai nesse, porque ele tava Viajou. com um certo receio, né? Ele do viajou. Janderson. Janderson, Davó e Pedro Rocha. Olha aí. Colocaria o Davó de Quer titular nesse jogo. arriscar, Michão? Olha o ataque do Remo. Eu gostei desse time. Gostei desse time aí. Eu ia com esse time. Você gostou, Anderson? Gostei. Bom Você time. não é potita? E você, Paulo, quer arriscar também? Quer arriscar, Paulo? Qual vai ser o time do Remo? Mudamos, Caça-rato. Doug. Mudamos. Caça-rato. Tava vendo ataque. Potita. Ô, Leão. Olha, a galera tá perguntando porque o Sávio não viajou. Viajou sim. Viajou? Acho que viajou, cara. Olha lá, Viajou. dá uma confirmada nisso aí, Michel. Viajou, acho que ele apareceu nas imagens Foi? aí. Coloca as Apareceu nas imagens de novo, aí. Onete Neto, por gentileza. As imagens do Remo É. embarcando. Bora ver se a gente vê o Sábio aí. Acho que ele viajou sim. Mas enfim, Paulo, você quer arriscar um time do Remo? Esse é o Pedro. Acho que não tem que mudar muita coisa. Olha, o Remo é o Rangel. Na lateral direita, Marcelinho, se estiver ok. Né? Aí a zaga, Klaus, o Reinaldo e o Sávio. O meio de campo volta lá o Caio, Negão, né? O Caio. Mete de segundo volante ali Pavani, o né? Pavani. Mete o Leonel Regis para jogar. Vai titular o Regis? Titular, Regis? É, Leonel Regis, depois do que ele fez ali, meu amigo. Fez chover o Leonel. Aí Leonel Regis e na frente esse ataque aí que foi montado aí. Da vovó, Janderson o e... Janderson e o Pedro Rocha. Olha aí, cara. Olha, do time que tá jogando aí, eu só faria a troca do Luan pelo Caio. É. De resto, eu manteria a base. Você tiraria, o Kaique já Caio viajou, do né, da- time, o volante? Não, eu voltaria com o Caio. Ah, tá. Tiraria o Luan e voltaria com o Porque Caio. eu coloquei o Caio. Justamente. Aí o Sávio não aparece nas imagens. É verdade. Bora, eu também bora não sabe checar, não, ligar hein? pro Foquinha aí. Liga pro Foquinha aí. Mas se não jogar o Sávio, joga o Alan. Senhores, olha só, outro assunto importante também do Remo, tá? A gente trouxe aqui ontem a informação que foi divulgada pelo Bruno Amans, inclusive com direito a vídeo, sobre o Jaderson voltando aos treinos com capacete. E quem falou na coletiva de imprensa foi o Jaderson com a imprensa antes da viagem para o Paraná. Jaderson ainda não foi relacionado para o jogo contra o Atlético, mas ele já deu entrevista e está voltando aos treinamentos. Vamos ouvir aí o Jaderson falando sobre esse retorno aos trabalhos com o time azulino. Vamos lá. Acho que foi um sentimento incrível. Acho que parecia que eu tinha pisado a primeira vez no campo, a primeira vez jogando futebol. Acho que foi muito feliz para mim poder estar treinando, poder estar reunido com eles. E também receber o apoio deles, de parabéns pela minha volta, por eu estar treinando, estar com o grupo de novo. Então acho que é um sentimento de alegria, de felicidade de poder estar de volta. Que todo momento, acho que desde a batida, desde que eu cheguei no hospital, acho que fiquei com medo de poder interromper minha carreira. O momento que eu estava vivendo, um momento lindo, então acho que fiquei com medo, acho que foi um momento muito difícil para mim. Acho que foi um momento que eu pensei que ali já não tinha mais outra solução, mas graças a Deus, Deus me abençoou e me deu uma nova chance de poder voltar ao futebol, de poder fazer o que eu mais gosto e que eu amo. Acho que todo jogador quer estar jogando, quer estar com o grupo. Acho que a semana toda eu enchi o saco deles, falei para eles que eu queria voltar logo, que eu queria estar em campo o mais rápido possível, e eles falaram para mim ter paciência. Acho que a vontade de jogador é sempre estar em campo, então acho que isso daí para mim foi muito angustiante mesmo de querer estar em campo logo. Senhores, há uma estimativa de que o Jaderson possa voltar ainda este mês, tá? Há uma estimativa. Mas os médicos vão trabalhar com calma, porém, os médicos, Dr. Jean Clay e Dr. Hamilton, se surpreenderam bastante com a recuperação do Jaderson e falaram também sobre isso. Vamos ouvir. Não, sem dúvida. A gente estava, na verdade, trabalhando com a possibilidade de 2, 3 meses, que é o que se esperava. Embora o caso do Jaderson seja um caso sem poucos precedentes na literatura científica, mas que se imaginava pela gravidade algo em torno de 2, 3 meses. E o Jaderson, como a gente já está acostumado a lidar com o atleta aqui, sabe que ele é diferente.
ele realmente teve uma evolução assim fantástica, a ponto da gente, e baseado naturalmente na avaliação do neurocirurgião e do exame tomográfico, acelerar esse processo de retorno. Mas tão logo ele mesmo percebeu a sua evolução satisfatória, ele naturalmente, sempre que nos encontrava, sempre, doutor, quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou voltar? E isso, eu disse, vai tudo ter seu tempo e felizmente as coisas estão acontecendo num tempo bem mais breve do que a gente imaginava e isso fez com que a gente pudesse dar esse próximo passo, que foi justamente liberar ele para treinar com o grupo. Tá aí, meus amigos, Jaderson tá de volta aos treinos com o grupo, inclusive treinou com bola essa semana, junto com o restante do elenco. E grande notícia, hein, Mataus? Você não quer falar? Não? Tá checando alguma coisa aqui o Mataus. Fala, meu querido Michel Anderson. Boa notícia, hein? Grande notícia. Tomara que ele volte. Tem gente falando até que contra o Paysandu ele já pode estar à disposição. Ainda acho prematuro. Deixa mais um pouquinho. Até porque foi o jogo que aconteceu, né? Então deve trazer ali alguma apreensão a mais. É um jogo mais truncado também. Deixa ele voltando aos pouquinhos, sem pressa. Logo a gente vai ver o Jaderson no time do Remo e, se Deus quiser, voltar bem para ser titular e ajudar o Remo a subir. Nosso tempo está estourado. Palpite, senhores. Remo e Atlético. Paulo. 1-0 Remo. 2-1 Remo. Eu vou de 1-1. 1-1. Você Vou pra cá ousado. também. Você ousado. 3-1 Remo. Vai ser um atropelo, João Vanderlei? Não atropelo. Vai ser um jogo truncado. Se o Botafogo Vai ser um meteu jogo- 4 lá, Não, né? pois é, vai ser um jogo truncado. Mas o Atlético vai perder gás no final. E aí o Remo vai matar o jogo. O Atlético vai se abrir, o Remo vai matar o jogo no É final. um jogo que tudo pode acontecer, cara. O meu placar é esse aí. É entre o do Michel e o 1-0 que eu falei. Eu acho que é o seguinte. Assim como o Remo tá numa situação boa, o Atlético também é um time pressionado. Também Isso. tem a torcida fazendo pressão. Os caras lá... Porrada assim como a gente come cobra- lá, é. Que? Porrada come lá. Lá os meus amigos da Banda B, que eu mando um grande abraço, pessoal, jornalistas Você lá conhece de o Curitiba. Marcelo Ortiz? Conheço Narrador? o Antônio Fernando e fui para uma Copa América, o pessoal da Pai Querer de Londrina. Lá o couro come. O pessoal, você acha que aqui o pessoal... Lá o couro come, é que o pessoal do Atlético é chato mesmo. Sabia que é o time mais chato do mundo? Atlético? A imprensa de Curitiba, lá, meu amigo Jorge Antônio também. Ei, tu não tá entendendo. O cara ele é torcedor do Atlético Paranaense. Sabe o que ele disse para mim? Osmar Antônio também. O Osmar disse para mim assim: Paulo, eu torço pelo Atlético, mas eu tenho nojo do Atlético. Eu, por que, Osmar? Você é o time mais chato do mundo. É chato E- mesmo. Esse não- Petralha aí, ele pensa que ele tem o rei na barriga. E não em tem ninguém Belém- que odeie mais a torcida do Atlético que a diretoria do Atlético. Que parece que tudo que eles fazem é contra a torcida. E em Belém, teve um clube que quis imitar o Atlético Paranaense. Graças a Deus era um bando de liso. Eles queriam também brigar com a imprensa, expulsar a torcida do campo. Sorte que eles eram um bando de liso. Senhores, a Tuna e o Águia também jogam nesse final de semana. A Tuna está em terceiro lugar com 15 pontos. 15 pontos também tem o Águia. O Águia está em segundo, está 3 pontos do líder, que é o Manauara. O Águia vai reencontrar o Trem, time que causou a única derrota, por enquanto, do Águia de Marabá. O jogo lá no Zé no amanhã à caderno, tarde. tá no caderno. 4 horas. E no domingo, 3 da tarde, tem Tuna Luso Brasileira Independência. Tá? Pelo Mundial Pela de Série B. Clubes, a Tuna estreando, a Águia Guerreira. É. O Botafogo joga à noite, não é isso? E a Tuna estreia pelo tarde, Mundial. A nossa querida amada. Xinga, fala só O um Anderson negócio já aqui. quer expulsar a gente, fala rápido. Que bom, né, cara, que os tempos mudaram, né, pro lado daqui. Porque assim, por exemplo, se o torcedor, até pro torcedor do Remo entender, se perder o jogo não é nenhum absurdo, porque Claro o que não, Atlético... pô. O Atlético tem força lá e precisa da vitória. Mas que bom que a gente chega num final de semana, numa sexta-feira, e chega aqui e diz o Remo tem total condição de chegar lá e conseguir a vitória. E agora, torcida azulina,
O Leão tá pronto, o Atlético tá cambaleando e a hora de vencer fora é agora, não tem desculpa. Flávio Garcia no comando, time encorpado e o adversário cheio de desfalques. Se vencer, o Remo entra no G4 e bota pressão em todo mundo lá em cima. E mais, pro Caio Vinícius, Pedro Costa e companhia, é jogo pra mostrar serviço e garantir o nome na vitrine. O Atlético pode até ter nome, mas o momento é nosso. E você vai acreditar que dá? Ou vai repetir aquele discurso de só ano que vem? Se tu é remista de verdade, comenta aqui embaixo. Qual o teu placar para esse jogo? Você acha que o português merece os 500 mil? Isso é o clube do Remo, irmão. Aqui é tradição, aqui é raça, aqui é camisa pesada. Se você é remista raiz, já mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com os azulinos que nem tu, comenta aqui embaixo. E se inscreve agora no canal Leão Azul Marinho, porque aqui a voz do torcedor é lei.